Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Estamos falando sobre as verdades da Palavra de Deus, as verdades do Evangelho de Cristo. E vivemos um momento, um tempo de muita necessidade de reflexão dentro das verdades do Evangelho de Cristo. No capítulo 23 do livro de Atos, em que, no versículo 6, que nos diz: e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. O apóstolo Paulo foi levado ao Sinédrio porque no capítulo 22, no versículo 25 nos diz: e quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dizes-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Paulo havia sido preso, estava ligado com correias e estava pronto para ser açoitado quando ele fez esta indagação: se seria lícito que eles açoitassem um romano. Paulo, naquele instante, recorreu à sua cidadania romana, que era de nascimento. Portanto, houve temor com o tribuno e com todos aqueles que ali estavam
para isto fazer. E nos diz aqui o versículo de número 30, no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E o capítulo 23, versículo 1 já diz: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar a mim, conforme a lei, e contra a lei me manda ferir. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Mesmo sendo esbofeteado em sua boca, Paulo se retratou ao ser informado que aquele que o mandara esbofetear na boca era o sumo sacerdote. Com certeza, Paulo sabia que era o sumo sacerdote pelas suas vestimentas, mas ele se retratou porque ele estava ali para ser julgado naquele sinédrio. Primeiramente, fez uso da sua cidadania romana para não ser açoitado. Agora, perante aquele sinédrio que se compunha de fariseus e saduceus, naquele momento, o apóstolo Paulo apresenta a sua fé num Cristo vivo, num Cristo ressuscitado, e também se apresenta como um fariseu. Ele não perdeu a sua identidade, dizendo: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Nós vemos que os saduceus, eles controlavam o templo de Jerusalém, as riquezas, e eram os grandes maquinadores políticos entre os judeus. Os fariseus, por sua vez, mantinham o respeito
e admiração do povo comum em relação à lei de Moisés e suas aplicações. Dogma rígido e um ceticismo generalizado dos saduceus, diz o versículo 10 do capítulo 3, 23, dizendo: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirasse do meio deles e o levassem para a fortaleza. O testemunho do apóstolo Paulo causou uma contenda ali naquele conselho, no sinédrio, entre fariseus e saduceus, porque as crenças de ambos divergiam. Conforme nos registra o versículo 7, e havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Quando o apóstolo Paulo coloca que ele estava sendo julgado no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, causou esta celeuma ali naquele conselho. Então o dogma rígido e um ceticismo generalizado dos saduceus haviam fechado muitas mentes em Israel. Eles negavam a existência de qualquer tipo de espírito, com exceção de Deus. E para eles, a vida após a morte era um absurdo teológico. O ceticismo se oculta nas trevas, a tal ponto que leva um homem a negar a sua própria existência, pois o homem é uma alma que habita temporariamente em um corpo físico. Da estagnação dos saduceus, ó Senhor, livra-nos. Portanto, oramos, ó Senhor, que nos livre de sermos tão covardes que temamos nossas verdades, tão preguiçosos que aceitemos meias verdades, e tão arrogantes que pensamos já saber toda a verdade. Já se passaram quase 2000 anos, e esta doutrina diabólica, satânica, dos saduceus e dos fariseus continua nos nossos dias, com uma vestimenta diferente, mas a essência é a mesma. E é por isso que este testemunho do apóstolo Paulo precisa ser
enfatizado ainda nos dias de hoje. Paulo não estava pregando uma nova religião. Paulo não estava apresentando uma nova teologia, a qual ele conhecia muito bem. Como fariseu, nos diz a palavra de Deus, que ele era zeloso, cuidadoso da lei e dos profetas. Ou seja, ele, Paulo, conhecia profundamente a lei e os profetas. E por que que ele, Paulo, era tão perseguido pelos judeus? Porque ele anunciava que Cristo já havia cumprido toda a lei. E agora não mais era necessário nenhuma atribuição da lei, nenhuma prática da lei. A circuncisão era uma parte fundamental da lei. A guarda do sábado era uma parte fundamental da lei, porque os judeus que violassem o sábado, eles perdiam a vida, porque o sábado era o ápice da lei. Então o judeu que violava o sábado, ele perdia a vida, porque ele estava violando o ápice da lei. Muitos querem, nos dias de hoje, neste período da graça, querem ainda enfatizar dentro dos seus conceitos, das suas teologias, que a guarda do sábado é necessária. E é uma obra tão diabólica, maligna, que influenciam muitos que já conhecem a palavra de Deus. Já ouvi o testemunho de um teólogo, não do segmento, mas que, ouvindo os argumentos deles, acabou se convencendo e se batizando novamente. Algo também sério nas distorções do Evangelho é um segundo batismo. Esses movimentos heréticos, eles não consideram o batismo bíblico que a pessoa já cumpriu, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. E para fazer parte do seu meio, aquela pessoa precisa novamente passar por um novo batismo. Essa pessoa é convencida segundo as suas doutrinas, suas teologias. E quando a pessoa faz isto, ela está negando a sua fé em Cristo. Porque o batismo, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo, é uma ordenança que Cristo deixou para a sua igreja. Cristo deixou apenas 2 ordenanças para a sua igreja. É o batismo nas águas, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, que Jesus declara aos seus discípulos: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os séculos não se consumiram. Então as palavras de Jesus continuam valendo. E aqueles que aceitam o segundo batismo, depois de já ter cumprido essa ordenança, estão negando a sua fé em Cristo. É isso que as heresias fazem. Tiram as verdades que estão no coração da pessoa para colocar uma mentira. E a segunda ordenança que Jesus deixou foi a celebração da Santa Ceia, a qual o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi moído lá na cruz do Calvário, e o vinho simboliza o sangue que foi derramado para a remissão do mais vil dos pecadores. A Santa Ceia é um memorial em que a Igreja de Cristo está relembrando a obra que Cristo realizou, ou seja, está trazendo para aquele momento as consciências de que Cristo realizou aquela obra. E é isso que mantém a Igreja de Cristo viva, é isso que mantém a Igreja de Cristo poderosa. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, Paulo escreve: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, aqueles que querem e estão praticando a lei, caíram da graça de Cristo. Não se pode admitir, aceitar a prática da lei. Veja que a circuncisão era o ápice da lei, o mais importante da lei também. E Paulo diz que aqueles judeus, cristãos, que circuncidassem, eles estariam fora dos planos de Cristo. Eles saíram da graça de Cristo. E nos dias de hoje, porque, continuando o versículo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então veja bem, por que o apóstolo Paulo era perseguido pelos judeus ortodoxos? Porque ele anunciava que a lei já havia sido cumprida em Cristo. E aqueles que estavam no rudimento da lei estavam fora da graça de Cristo. E nos dias de hoje não é diferente, porque o Evangelho não mudou, Cristo não mudou, a palavra de Deus não mudou. Então, se você quer servir a Cristo, se entregue a Ele e viva o verdadeiro Evangelho, e você terá a esperança da vida eterna que há em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com estas vidas que me assistem nesta hora, que está crendo, Senhor, nessa tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja tocando, despertando
corações, entendimentos e vidas para as verdades do teu Evangelho, para a esperança da salvação que há em Cristo Jesus, e não nos rudimentos religiosos, não naquilo que os homens, Senhor, têm concebido, naquilo que os homens têm criado, para, Senhor, desvirtuar as verdades do teu Evangelho, as verdades da tua palavra, mas que o teu Espírito Santo possa estar resgatando, Senhor, essas vidas, Senhor, que estão no engano, que estão na falsidade, que estão na mentira, toda a ação de Satanás, todo o espírito da incredulidade, todo o espírito da mentira e da falsidade, eu estou repreendendo e desfazendo em um nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que esta vida, Senhor, que me assiste nesta hora, seja tocada poderosamente pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Evangelho. Abençoa, Deus, a cada lar, abençoa cada família, abençoa o empresário, abençoa o comerciante, o trabalhador e a trabalhadora. Visita nesta hora, toca com a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também com o mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem em verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.